Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Não me diga que você nunca ouviu falar de mim, seu inútil. Inscreva-se no canal e veja o que é um verdadeiro guerreiro. O narrador estava mais do que familiarizado com a reputação de Gislan. Ele era um instável filho do mais velho conde Perran, conhecido por ser um espadachim habilidoso, que nunca saía de seu quarto e vivia completamente alheio à realidade. Embora fosse visto como inútil pela maioria, Gislan provou ser tudo menos isso, naquela fatídica noite. O sangue manchava o chão e cortes de espada marcavam as paredes, enquanto o Cavaleiro do Norte, outrora considerado incrível, jazia incrédulo diante de sua derrota. Seu oponente, o mesmo homem que todos haviam desprezado. Para piorar a humilhação, Gislan zombava de seu inimigo caído, perguntando se o cavaleiro se sentia confortável na armadilha meticulosamente preparada. Ele se gabava da quantia exorbitante de dinheiro investida para orquestrar aquele momento, revelando que o filho aparentemente inútil estava tramando tudo desde o início. A cena desenhava um contraste marcante, o poderoso guerreiro reduzido a nada por alguém considerado insignificante. E o filho renegado, na verdade, se mostrava um estrategista calculista, responsável pela queda do maior cavaleiro do norte, por meio de planejamento cuidadoso e enganação. Gislan, antes um recluso, agora era um adversário perigoso, deixando o cavaleiro ferido e abalado pela chocante descoberta de que havia subestimado gravemente seu inimigo. Enquanto se aproximava, segurando seu enorme machado, Gislan perguntou ao cavaleiro se ele gostava da situação. O cavaleiro, atônito, questionou se Gislan era realmente o lixo dos Perran e se ele sabia de tudo o tempo todo. Com um sorriso no rosto, Gislan confirmou, dizendo que não só sabia de tudo, mas também conhecia o número de soldados, os espiões envolvidos e quem tinha ajudado com os reforços. Mais sério, ele declarou que sempre soube de tudo, desde o início. Ainda incrédulo, o cavaleiro gritou, exigindo saber como alguém inútil como ele poderia ter conseguido aquilo. Em resposta, Gislan chutou o rosto, ordenando que se calasse. Quando o cavaleiro caiu para trás, lançando sua máscara de lado, Gislan proclamou que por mais que tentasse invadir, ele venceria a guerra todas as vezes. E perguntou se o cavaleiro sabia o motivo, revelando que era porque ele tinha todos os planos. Um ano antes, nas proximidades da propriedade de Perran, no reino de Láfia, Gislan acordou ofegante, sem saber o que havia acontecido. Chocado por ainda estar respirando, ele ficou confuso, certo de que deveria estar morto. Momentos antes, ele havia sido espancado até a morte, desarmado por seu inimigo e coberto de sangue devido a um corte profundo. Enquanto sua vida se esvaía, seu inimigo o provocava, chamando de Gislan Perran, o rei mercenário, um dos 7 homens mais poderosos do continente. Idem, um dos 7 cavaleiros nobres mais prestigiados, estava sobre ele, declarando o fim da guerra. Ele perguntou se Gislan tinha últimas palavras. Gislan, em resposta, apenas lamentou não poder realizar sua vingança. Ele amaldiçoou Idem, chamando-o de desgraçado nojento e desejando sua morte. Impassível, Idem zombou da arrogância de Gislan, mencionando que não esperava que ele fosse o filho mais velho da decadente casa Perran. Então perguntou se era verdade que Gislan havia abandonado a família após a morte de sua irmã. Chocado, Gislan exigiu saber como Idem sabia disso, já que vinham de reinos diferentes. Idem revelou que sabia, pois havia esforços para espioná-lo. Eles, junto com a casa Delaine, foram responsáveis pela queda da família Gislan. Atônito, Gislan percebeu que havia outros envolvidos, além da casa Duquendel. Idem, sem mais explicações, disse que era inútil continuar, pois Gislan estava prestes a morrer. Furioso, Gislan jurou que nunca perdoaria. No entanto, o cavaleiro apenas riu e rapidamente o decapitou. Após ler sobre a transformação de Gislan, de um filho perdido e recluso para um estrategista implacável, o que você acha sobre suas lutas passadas e a traição de sua própria família? Será que influenciaram suas ações neste momento decisivo? Acredita que sua ascensão calculada é uma forma de vingança ou uma busca por reconhecimento? Foi neste momento que Gislan acordou, olhando para o seu reflexo na água. Ele estava perplexo. Havia sido decapitado, mas sua cabeça estava firmemente presa ao pescoço. Passando as mãos pelo rosto, ele percebeu que estava em sua forma mais jovem. Confuso, olhou ao redor e se perguntou se haviam capturado e usado em algum experimento por magos. Furioso, ele jurou que aqueles magos arrogantes iriam se arrepender por mantê-lo vivo. De repente, alguém entrou correndo na tenda, chamando de jovem mestre. Era Ricardo, um soldado da casa Perran, que avisou que todos estavam esperando por ele. Antes que Ricardo pudesse dizer mais,
Gislan sacou sua espada, segurando próximo à garganta de Ricardo. Ele o ameaçou, prometendo poupar sua vida se ele respondesse suas perguntas. Ricardo, suando de medo e confusão, suspirou em frustração e perguntou se Gislan não achava que estava exagerando. Ricardo pergunta se ele não acha que está ultrapassando os limites. Gislan fica confuso, perguntando do que ele está falando. Ricardo o afasta, dizendo que ele ficou cansado por causa de sua birra mais cedo e caiu no sono. Se ele esqueceu disso depois de tirar um sono. Ele estava fazendo birra por causa do assunto de como iria comandar o grupo para atacar os orcs. Neste momento, Gislan cai na real e lembra os orcs e fica perguntando para Ricardo que birra, que tipo de besteira é essa? E Ricardo só sai da tenda dizendo pegue suas coisas, tem gente esperando. Gislan, sem entender a situação, pensa, minhas coisas? Onde estamos indo? E Ricardo responde, a propriedade dos Perun, claro. Neste momento, Gislan tem um estalo e pede para que Ricardo fale isso de novo, perguntando se ele está falando da propriedade em ruínas, ou é realmente a propriedade dos Perun. Ricardo pergunta se ele teve um pesadelo horrível ou algo assim, para chamar a própria casa de ruínas. Se ele não tiver cuidado, ele vai ser expulso se o conde ouvir isso. Ele ficou estupefato, e era realmente a propriedade dos Perun, embora se lembrasse dela ter sido reduzida a cinzas. Ricardo, notando o choque em seu rosto, pergunta discretamente se ele teve um pesadelo, e o alerta que se o Conde Perun o ouvisse chamando a propriedade de destruída, ele poderia se meter em sérios problemas. Gislan belisca seu rosto com força, tentando ver se estava sonhando, mas a dor confirma que aquilo era real. Olhando para o seu reflexo mais jovem e para a propriedade em seu estado original, Gislan começa a suspeitar que viajou no tempo. Ele se recorda de como sua versão mais jovem tinha desprezado a casa e como sua imaturidade nascia de sentimentos de inferioridade. Causou inúmeros problemas. Com o tempo, a família passou a evitá-lo. Incapaz de suportar as críticas, ele fugiu. Vários anos depois, ele se tornou mercenário e sobreviveu a incontáveis batalhas e ganhou fama e habilidade. Eventualmente, retornou à propriedade dos Perun, esperando expiar seus erros do passado, mas naquela época a propriedade já havia sido destruída e ele havia perdido tudo, mas agora tudo estava lá e todos aqueles que lhe haviam perdido estavam vivos. Um sorriso se espalhou em seu rosto, ele mal conseguia acreditar, queria cantar de alegria, mas sabia que era cedo demais para celebrar. Ele então se volta para Ricardo, recordando de que ele mencionou uma incursão contra os orcs. Gislan percebe que este é um dia impossível de esquecer, pois ele se lembrava perfeitamente, era um dia em que a maioria da equipe da incursão morreria. Em sua vida passada, ele havia se juntado à incursão, ansioso para fazer um nome para si. O relatório havia dito que havia apenas 3 orcs, e ele pensou que seria uma tarefa simples, mesmo sem ter experiência em comandar um grupo. Mas, quando chegaram, encontraram mais de 20 orcs à espera. Sua teimosia e inexperiência lhe custaram caro, pois quase todos do esquadrão morreram. Enquanto Gislan ajusta sua armadura, ele se tranquiliza, pensando que desta vez as coisas serão diferentes. Afinal, os orcs não usarão nenhuma tática especial, apenas os dominaram pelo número. O verdadeiro problema, ele sabia, seria se alguém confiaria nele, já que a maioria o via como um pirralho inútil, e de repente a torre à frente foi destruída, desmoronando diante de seus olhos, e um dos cavaleiros gritou que os orcs já estavam atacando. Enormes orcs com machados avançavam em direção ao acampamento. Gislan ficou surpreso, e eles haviam chegado ainda mais rápido do que em sua vida anterior. Os orcs cortavam facilmente os cavaleiros que tentavam detê-los, fazendo com que os restantes fugissem em pânico. A voz de um comandante ordenou que os cavaleiros se reagrupassem. Skaven, o comandante do esquadrão, correu para frente, gritando para que todos não entrassem em pânico e formassem uma linha defensiva. Antes que Skaven pudesse chegar à frente, um dos orcs investiu contra ele, desequilibrando-o. Skaven rapidamente percebeu que havia sido emboscado e havia muito mais orcs do que esperado. Naquele ritmo, levaria ao massacre de todos. Neste momento, alguém gritou um aviso, e Skaven olhou para trás, vendo um orc pronto para atacá-lo. Gislan correu a toda velocidade e agarrou Skaven pelo ombro e o empurrou para o lado. Skaven, chocado e confuso, observou enquanto o jovem mestre, conhecido pelos seus acessos de raiva, brandia sua espada diretamente contra o orc e estava prestes a desferir o machado. Gislan acertou a mão do orc antes que o machado o atingisse, e com um único golpe, cortou metade do braço do orc. Skaven e o cavaleiro ficaram paralisados de descrença. O orc gritou de dor e caiu no chão. Gislan, sacudindo o sangue da sua espada, praguejou baixinho, frustrado por não poder usar mana e desejando ter retornado ao passado mais cedo. Com a vida dos soldados em jogo e o pedido casual de Gislan por autoridade do comando, parecia a Skaven um tanto imprudente, quanto profundamente perturbador. Levantando
Levantando-se lentamente, a recusa firme de Skaven cortou a tensão no ar. A única palavra, não, saiu de seus lábios, como uma pedra, visivelmente abalado com a compostura de Gislan. O rosto do jovem mestre se contorceu de indignação, enquanto ele lutava para entender sua desobediência, exigindo uma explicação para sua recusa. Enquanto Skaven avançava, seus passos ecoavam no silêncio carregado. Ele fixou Gislan com um olhar severo, ressaltando a gravidade da situação. Isso não era um jogo infantil para ser jogado por capricho, e a morte exigia mais do que apenas um título nobre. Gislan estava irritado, mas no fundo sabia que teria reagido da mesma maneira se um idiota inexperiente lhe pedisse para entregar o comando. Neste momento, outro orc surgiu, avançando diretamente na direção deles. Skaven correu para frente, gritando para Gislan recuar, alegando que ele cuidaria da situação, pois Gislan era muito experiente para liderar. No entanto, Gislan balançou sua espada para trás, murmurando que não tinha outra escolha, e lançou-a para frente. Por sorte, Skaven inclinou a cabeça, a tempo de evitar a lâmina. Furioso, Skaven agarrou a camisa de Gislan e gritou: "O que pensa que está fazendo?" Antes que Gislan pudesse responder, um grito de dor chamou a atenção de Skaven. Ele se virou e viu o orc caído no chão, com a espada de Gislan cravada profundamente em seu crânio. Skaven estava atônito, incapaz de acreditar que Gislan havia conseguido atingir o ponto fraco do orc. Gislan então perguntou a Skaven se ele estava certo ao assumir que ele era o comandante, e acrescentou: "Sabe qual é a coisa mais importante numa batalha?" Ele lançou um olhar aos cavaleiros, tremendo de medo, diante dos orcs enfurecidos. Gislan continuou: "Não há esperança para vencer uma luta quando as tropas estão dominadas pelo medo. Eles precisam de ímpeto." Sem esperar a resposta, Gislan avançou, arrancou a espada da cabeça do orc com uma velocidade incrível e saltou diretamente para o líder dos orcs, cravando sua lâmina em seu crânio. Todos ficaram boquiabertos enquanto ele retirava sua espada. Gislan provocou os orcs, desafiando-os a enfrentá-lo. Em seguida, gritou que mataria todos eles. Enfurecidos, os orcs avançavam contra ele, mas Gislan os enfrentou de frente. Ele se moveu rapidamente para desviar de um ataque, e num único movimento, decepou o braço de outro orc. Com a velocidade impressionante, ele continuou derrubando os orcs, com seus corpos caindo em pedaços ao seu redor. Skaven, que tinha observado tudo, mal podia acreditar no que via. Ele se perguntava se estava sonhando, sabendo que mesmo como usuário de mana, lutava para combater desta forma. Ele se surpreendeu ao ver como o jovem mestre magrelo fazia tudo aquilo. Skaven notou que Gislan claramente estava cansado, mas também percebeu que ele usava os movimentos pequenos e suficientes para desviar dos ataques. Sua habilidade com a espada era precisa, acertando os pontos fracos dos orcs, como se fosse um espadachim mestre, apesar de não estar usando mana. Talvez, pensou Skaven, Gislan fosse ainda maior que um espadachim comum. Gislan então zombou dos orcs, perguntando se aquilo era o melhor que eles podiam fazer, provocando-os ao dizer que ainda nem tinha aquecido. Ele desviava facilmente dos ataques. Depois se virara e corria, gritando por cima do ombro que eles estavam falhando em viver de acordo com a sua reputação de espécie guerreira. Enfurecidos, os orcs perseguiam em fúria cega. Ricardo gritou em pânico: "Todos os orcs estão perseguindo o jovem mestre." Um dos cavaleiros perguntou se Gislan estava fugindo, incerto sobre o que estava acontecendo. Preocupado, Ricardo chamou por Skaven, mas ele estava observando atentamente Gislan, tentando entender o que ele estava tramando. Skaven percebeu que, embora atrair a atenção dos orcs fosse uma boa tática, correr em direção ao penhasco parecia loucura, mas então, ao ver o penhasco de longe, algo fez sentido. Skaven imediatamente ordenou que os cavaleiros formassem uma parede de escudos e disse que seguiriam o primogênito. Enquanto os orcs continuavam perseguindo Gislan, ele se aproximou do penhasco e se virou para enfrentá-los, confiante de que Skaven entenderia seu plano, se fosse um comandante habilidoso. Embora Gislan preferisse derrotar todos os orcs sozinho, ele sabia que sua baixa resistência não permitiria isso. Contudo, ele estava certo de que o resto da tropa poderia lidar com a situação a partir daquele ponto. À medida que os cavaleiros se posicionavam atrás dos orcs, prontos para agir, Gislan sorriu, pensando que tudo estava se encaixando. Ele saltou do penhasco e deu o sinal para Skaven. Imediatamente, Skaven ordenou que suas tropas empurrassem os orcs para o abismo. Os cavaleiros obedeceram, usando seus escudos e lanças para lançar os enormes orcs para fora da borda. Eles deram tudo de si e, um a um, os orcs caíram, seus corpos despedaçando-se no impacto. Os cavaleiros, sem fôlego, mal podiam acreditar que haviam conseguido matar todos os orcs. Skaven correu até a beira do penhasco, gritando por Gislan. Para seu alívio, Gislan havia cravado sua espada na lateral do penhasco e estava pendurado. Gislan sorriu para ele, e Skaven
surpreso, sorriu de volta, estendendo a mão. Skaven lhe disse para agarrá-la, mas no momento em que Gislan respondeu, seu aperto escorregou, incapaz de segurar. Ele despencou do penhasco, deixando os cavaleiros horrorizados, gritando seu nome em desespero. Enquanto caía, Gislan sonhou com sua irmã mais nova chamando por ele. Ele perguntou se era Alina, mas então os flashes de memória inundaram sua mente. Alina, chorando, perguntou sobre a mãe, agradecendo-lhe com um sorriso, questionando sua conduta com raiva e declarando que ele era o pior. Essas memórias de Alina o inundaram e de repente alguém o agarrou, chamando-o de irmão. Quando ele se virou, viu Alina gritando para que fossem juntos. Gislan acordou em seu quarto, percebendo que ainda estava vivo. Presumiu que os cavaleiros de alguma forma haviam salvado. Ao sentar-se, ele se perguntou se tudo aquilo havia sido um sonho, mas a dor em seu corpo dizia o contrário. Ele imaginou que a dor era consequência de ter se esforçado além dos limites, embora também o tranquilizasse, confirmando que estava vivo. Neste momento, alguém entrou no quarto, sua criada, Belinda, que animada informou que ele estava acordado. Gislan ficou surpresa ao vê-la. Imediatamente começou a repreendê-lo, lembrando de como estava preocupada e de como avisara para deixar os cavaleiros cuidarem dos orcs. Belinda tinha sido sua tutora desde a infância e a única pessoa que permaneceu ao seu lado, apesar de suas tolices. Após a queda de sua família, ele havia desaparecido e ele nunca mais tinha a visto, até agora. Revê-la lhe trouxe uma mistura de alívio e alegria, sentimentos que ele achava que jamais voltaria a experimentar. No momento, Belinda estava confusa, perguntando por que ele estava tão contente, já que se viam todos os dias. Gislan percebeu que precisava contar a verdade. Ele explicou que uma catástrofe logo atingiria Peran, deixando-a chocada. Ela perguntou do que ele estava falando, ao que ele respondeu que havia morrido e voltado à vida. No entanto, Belinda desdenhou da forma brincalhona, sugerindo que provavelmente eram os orcs que quase o mataram. Gislan tentou esclarecer, mas ela mudou de assunto, ressaltando que ele era quem corria maior perigo. Então, iniciou uma longa bronca sobre tudo o que ele havia feito de errado, fazendo Gislan perceber que não acreditava em sua história. Aceitando que tentar convencê-la era inútil, ele desistiu do assunto. Belinda então perguntou o que ele faria, já que estava ferido demais para comparecer ao próximo festival. Gislan, confuso, perguntou do que ela estava falando, e Belinda o lembrou do evento, questionando se ele poderia ter esquecido. Ela mencionou que Alina estava ansiosa para participar do festival com ele, vendo nisso uma oportunidade para se reaproximarem. Ao olhar para uma foto próxima, ele viu ele e Alina. Gislan se lembrou do festival, que sempre acontecia nessa época do ano. Em sua vida passada, ele nunca havia tido chance de desfrutar essas celebrações, sempre assombrado por traumas. Então, Gislan perguntou a Belinda quanto tempo faltava até o festival, ao que ela respondeu que era apenas uma semana. Ele ficou sério, sabendo que esse festival marcaria o dia em que mudaria sua vida para sempre. Neste momento, Alina entrou em seu quarto, chamando-o. Gislan olhou para ela, com a mente girando em torno de sua memória que o assombrava. O peso de um terrível conhecimento pressionava Gislan. Em apenas 7 dias, a vida de Alina chegaria ao fim. O levou a agir por impulso, envolvendo-a em um abraço desesperado que pegou tanto Alina quanto a silenciosa Belina completamente desprevenidas. A súbita demonstração de afeto deixou Alina atônita e confusa, suas palavras saindo em uma gagueira nervosa enquanto ela tentava entender o comportamento incomum dele. Ela perguntou se aquilo era algum tipo de brincadeira, seu rosto corado de embaraço pelo contato inesperado. A resposta de Gislan foi simples, mas carregada de um significado oculto, e ela o empurrou com força, sua voz se elevando ao declarar o quanto suas ações eram perturbadoras. Durante todo o episódio, Belina permaneceu como uma espectadora silenciosa, observando a cena se desenrolar com um olhar enigmático. A força da rejeição de Alina fez Gislan cair de joelhos, surpreso com sua força inesperada em sua pequena figura. Enquanto se recuperava do choque, ele se perguntou se ela sempre teve tanto poder físico, ou se sua memória falhara em capturar algum aspecto dela. O momento serviu como um lembrete doloroso de que, apesar de conhecer o seu destino, ainda havia coisas sobre Alina que poderiam surpreendê-lo. O festival que se aproximava voltou à sua mente, o mesmo em que ele rejeitara o convite de Alina para irem juntos. Usando o incidente da tropa de ataque como desculpa, aquele festival havia sido a última vez que ele a viu, e logo depois seu corpo mutilado foi encontrado, junto com o de seus guarda-costas. Ele apertou suas roupas em um grande gesto de raiva, sabendo que deveria ter estado ao lado dela. Neste
Neste momento, alguém bateu à porta e 2 guarda-costas entraram, chamando por Alina. E ela perguntou se algo havia acontecido e os lembrou de que pediria para escaparem do lado de fora. Um dos guarda-costas se desculpou, explicando que um criado solicitara a supervisão de Alina para os preparativos do festival. Gislan, confuso, perguntou por que Alina seria chamada para lidar com esses assuntos. Belinda, com um sorriso, provocou, dizendo que ele não saberia, já que sempre fora preguiçoso, e destacou como era estranho que houvesse tanta escassez de trabalhadores em Peran, a ponto da jovem precisar intervir. Enquanto Alina se preparava para sair, ela disse a Gislan que cuidasse de si mesmo. Ainda intrigado pela escassez de trabalhadores, Gislan se deu conta de algo crucial sobre sua vida passada. Ele nunca tinha se importado com essas coisas. Desta vez, querendo se envolver mais, ele se ofereceu para ajudar, surpreendendo Alina. Belinda, igualmente chocada, perguntou se ele estava falando sério, quando Alina questionava se ele realmente tinha machucado a cabeça. Pouco tempo depois, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, Gislan chamou Alina, lembrando de que havia se oferecido para ajudar. Alina gritou de volta, mandando ir embora e alertando que as pessoas estavam com medo de trabalhar com ele por perto, o que chamou a atenção de todos ao redor. Irritado, Gislan perguntou se era assim que ela tratava alguém que queria ajudar. Alina o empurrou novamente, insistindo que a melhor forma de ele ajudar seria ficando fora do caminho e evitando causar problemas. De repente, alguém se aproximou deles e Gislan reconheceu o rosto do homem. Era Fergus, um velho cavaleiro. Aliviado, Fergus expressou sua gratidão ao ver que Gislan estava bem, explicando com lágrimas nos olhos que ele tinha vindo assim que soube do ataque dos orcs. Gislan, tentando minimizar, disse a Fergus para parar de falar sobre isso. No entanto, Alina aproveitou o momento, dizendo a Fergus que Gislan estava agindo de forma estranha desde que acordou, e ordenando que ele o levasse de volta ao quarto. Fergus, leal como sempre, obedeceu para a frustração de Gislan. Mais uma vez, sua reputação passada de delinquente estava atrapalhando sua tentativa de ser levado a sério. Gislan percebeu que não adiantava discutir e aceitou que teria uma melhor noção do que estava acontecendo no castelo durante a semana seguinte. Ele então perguntou a Fergus se estava certo ao se lembrar de um campo de treinamento abandonado no castelo e ordenou que levasse até lá. Fergus, surpreso, perguntou por que ele queria ir ao campo de treinamento. Gislan simplesmente respondeu que queria treinar, o que chocou ainda mais Fergus. Apesar de sua surpresa, Fergus o guiou até o campo de treinamento. Ao chegar, Gislan se surpreendeu ao ver que o local estava em melhores condições do que esperava. Ele observou as armas e as instalações, percebendo que era um lugar perfeito e adequado para os seus treinos, melhor do que qualquer coisa que havia encontrado, mesmo como mercenário. Fergus explicou que o campo havia sido mantido, caso Gislan algum dia quisesse usá-lo. Acrescentou que imaginava que o interesse de Gislan pelo treinamento fosse apenas uma fase passageira. Gislan então se perguntou se em sua vida passada, Fergus era responsável por manter as instalações e limpar as armas para ele, e concluiu que provavelmente era verdade. Com uma leve batida no ombro de Fergus, Gislan brincou dizendo que ele precisava viver por muito tempo, pois morrer realmente era uma experiência terrível. Fergus, um pouco confuso, respondeu que Gislan falava como se já tivesse experimentado a vida e a morte. Com um sorriso, Gislan confirmou que Fergus era perspicaz, e ele de fato havia morrido e ressuscitado. Fergus, no entanto, descartou a ideia como bobagem e mudou de assunto. Gislan então disse a Fergus que ele poderia voltar, já que estava prestes a começar seu treino. Fergus, curvando-se em respeito, garantiu que ficaria por perto caso precisasse. Ao ficar sozinho, Gislan refletiu como havia tratado todos ao seu redor, como inimigos no passado. Agora, ele percebia como fora míope. Seus pensamentos se voltaram para a semana que estava por vir. Ele se lembrou de que em sua vida anterior havia sido revelado que um senhor vizinho estava por trás da morte de Alina. Este evento arrasou a família Peran, e uma guerra acabou levando à sua queda. A morte de Alina foi o catalisador de tudo, e agora Gislan sabia que precisava corrigir as coisas, começando por ali. Sentado no centro do campo de treinamento, Gislan sabia que a primeira coisa de que precisava era melhorar sua condição física. Embora o tempo fosse curto, ele sabia que poderia, ao menos, recuperar o controle sobre sua mana. Respirando fundo, começou a concentrar a mana ao seu redor. A mana, uma força sobrenatural, permitia que os humanos ultrapassassem seus limites naturais. A maioria das pessoas tinha dificuldade em detectar e absorver a mana, mas para Gislan isso era algo natural, mesmo em meio ao caos de uma batalha. Gislan se concentrou em conectar as partículas de mana que flutuavam no ar, agrupando-as como se estivesse torcendo um fio. Com sua experiência em milhares de batalhas, criar um núcleo de mana, um ponto concentrado de energia, era fácil. No entanto, ele sabia que simplesmente formar um núcleo de mana
não era suficiente. Em sua vida passada, ele havia aprendido com um livro mágico, parcialmente queimado, a criar múltiplos núcleos dentro de seu corpo, ultrapassando os limites normais. Com essa técnica, ele conseguiu formar um segundo e até um terceiro núcleo, entrelaçando-os com uma malha poderosa que gerava uma força explosiva. Conforme ele forçava seu corpo a formar 3 núcleos simultaneamente, a dor se intensificava. O sangue começou a escorrer do seu nariz e boca, um sinal de que seu corpo estava chegando ao limite. Embora ele tivesse conseguido criar 5 núcleos em sua vida passada, ele sabia que por agora 3 eram o seu limite atual. A tensão em seu corpo era imensa, e o método que usava lhe concedia um poder enorme em pouco tempo, embora exigisse uma quantidade absurda de mana em troca. Exausto e sangrando, Gislan se lembrou de que o principal motivo pelo qual havia perdido para Iden em sua vida anterior era de que ele havia ficado sem mana. Sabia que se fosse uma luta justa, teria vencido. No entanto, Iden trouxe uma horda inteira de cavaleiros para enfrentá-lo, quando ele já estava exaurido. Embora Gislan soubesse que sua técnica atual era instável, ela era suficiente por enquanto, especialmente considerando seu corpo jovem e o tempo que tinha ao seu lado. Ao se levantar, fez um juramento silencioso a si mesmo. Desta vez, ele jurou que cortaria a cabeça de Iden e destruiria aqueles desgraçados por trás da casa de Laine, os mesmos que haviam contribuído para arruinar a sua família. Uma semana depois, no dia do festival, Gislan apertou finalmente o cinto, onde carregava suas armas, e prendeu alguns explosivos ao lado de sua espada. Ao sair nas ruas, onde o festival estava em pleno andamento, Alina o avistou e ficou surpresa. Ela expressou seu espanto por ele ter realmente aparecido, já que ele nunca costumava ir a esses eventos. Quando perguntou o que havia mudado, ele respondeu simplesmente que, como membro da família Perrin, ele deveria participar dos festivais de vez em quando. Alina observou que estava agindo de maneira estranha ultimamente, acrescentando que tinha ouvido dizer que ele não fez nada além de treinar durante toda a semana. Gislan desconsiderou o comentário, perguntando o que havia de tão incomum no fato de o herdeiro de uma família nobre treinar. Alina relembrou que ele nunca havia se importado com isso antes, e apontou que ele já reclamara sobre o pai deles, chegando a dizer que queria ser o senhor da casa logo. Suas palavras o atingiram em cheio, mas logo ela se virou alegremente, dizendo que gostava de ver como ele estava agora, pois lembrava o Gislan de antigamente. Ele ficou em silêncio, olhando para ela, enquanto refletia sobre as mudanças que havia percebido ao longo das últimas semanas. Suas ações estavam alterando as interações com as pessoas, e como consequência, o rumor dos eventos começava a se modificar também. Gislan compreendia que enquanto o fluxo geral do futuro talvez permanecesse o mesmo, os pequenos detalhes já estavam sendo alterados. Ele sabia que usar seu conhecimento do futuro com sabedoria era sua responsabilidade, e que precisava lidar com cada situação com cuidado. Reafirmando a si mesmo, ele tocou nos explosivos em seu cinto, confirmando que suas preparações estavam completas. Ele passou a noite acompanhando Alina, enquanto ela negociava com o padeiro o preço de um pão, e explorava o festival com ela. As horas se passaram. Quando finalmente se sentaram para descansar, Alina comentou docemente que o festival havia sido divertido, mas estava começando a parecer repetitivo, como todos os anos. Ela se perguntou em voz alta se haveria algo novo naquela noite, mas Gislan permaneceu em silêncio e atento. Embora o festival estivesse chegado ao fim, nada havia acontecido ainda, e ele começou a se perguntar se sua presença ao lado de Alina havia de alguma forma alterado os eventos. Então, alguém se aproximou de Alina, perguntando se ela queria conferir outras áreas. A atenção de Gislan se intensificou quando um dos guarda-costas sugeriu a Alina que, de acordo com um amigo, havia novos eventos acontecendo em outro lugar, perguntando se ela queria vê-los. Alina, animada com a ideia, concordou e seguiu Jamal, o guarda-costa, dizendo que esperava que fosse algo divertido. Enquanto Gislan os observava, uma fria realização o atingiu. Eram eles, os traidores de sua casa. Entre os cavaleiros nobres, nenhum era mais dedicado que Jamal e Philip, o outro guarda-costa, que havia sido guardiões de Alina desde seus primeiros dias. Sua lealdade inabalável lhes garantiu um lugar especial na hierarquia feudal, sendo confiados, acima de todos, com a segurança da jovem dama. No entanto, uma sombra escura pairava sobre sua devoção. Em outra linha do tempo, em outra vida, esses bravos cavaleiros haviam encontrado um fim trágico, enquanto cumpriam seu sagrado dever de proteger Alina, sacrificando tudo em sua tentativa desesperada de mantê-la a salvo. A jornada do pequeno grupo chegou ao fim, alcançando o destino, com Jamal anunciando alegremente sua chegada, quebrando o silêncio pensativo.
negativo. No entanto, seu tom otimista contrastava fortemente com a cena à sua frente. Onde deveria haver vida e atividade, só havia desolação. As barracas do mercado estavam em ruínas. A madeira estilhaçada contava histórias de abandono e decadência. As casas estavam vazias e sombrias, com janelas escuras e inóspitas, como olhos ocos que observam os visitantes. A quietude inquietante daquela área deserta trouxe uma sensação de calafrio, tornando o ambiente mais parecido com um cemitério de sonhos esquecidos do que um lugar por onde as pessoas um dia viveram e trabalharam. O contraste entre a atitude alegre de Jamal e a realidade sombria ao redor só intensificava a sensação de desconforto, deixando perguntas não ditas no ar. Desolado sobre o que poderia ter causado tamanho abandono, Alina olhou ao redor, decepcionada, questionando o que era aquilo e duvidando que haveria uma apresentação em um lugar tão degradado. Jamal respondeu que provavelmente ainda não estavam prontos e tinha certeza que as pessoas chegariam em breve. Irritada, Alina gritou, perguntando se ele realmente acreditava que alguém se apresentaria em um local tão sujo. Aquilo era extremamente o que Gisna esperava. Ele escaneou a área, notando que, embora à primeira vista parecesse uma simples rua deserta, os obstáculos bloqueando as rotas de fuga estavam estrategicamente colocados. Ele havia se preparado com antecedência. De repente, Alina agarrou o braço de Gisna, dizendo que deveria ir embora. Jamal tentou detê-la, sugerindo que ao menos esperasse para ver o show, mas ela firmemente puxou Gisna, recusando-se a ficar em tal lugar. Gisna, surpreendido com sua força, brincou, perguntando se ela estava treinando. Ela olhou para ele confusa, sem perceber que havia esbarrado em Philip. Philip, visivelmente irritado, disse que eles deveriam esperar um pouco mais. Alina, horrorizada com o comportamento estranho deles, perguntou o que estava acontecendo. Jamal tentou acalmá-la, explicou em um tom inquietante que eles haviam recebido um pedido razoável. Chocada, Alina exigiu saber o que Jamal queria dizer com pedido. Antes que ela pudesse processar a situação, 3 homens apareceram, aproximando-se deles. O líder, Frank, elogiou Jamal e Philip pelo trabalho bem feito. Jamal, orgulhoso, confirmou que eles haviam trazido a jovem como prometido e sugeriu que concluíssem o acordo. No entanto, os olhos de Frank se estreitaram ao notar Gisna. Ele perguntou aos guardas por que Gisna estava lá, apontando que nunca havia solicitado o filho mais velho da família Perrin. Agora, tremendo de medo, Alina estava próxima a Gisna, enquanto o medo de Alina aumentava e a sua tensão se intensificava. O grupo enfrentaram uma traição inesperada. O que você acha que está por trás deste comportamento estranho de Jamal e Philip? Seriam eles verdadeiramente leais ou havia um segredo mais profundo em jogo? Jamal descartou a preocupação, sugerindo que poderia entregar Gisna de graça, explicando que ele havia o seguido ingenuamente, sem perceber que estava caminhando para sua própria sepultura. Furioso, Gisna exigiu saber se Jamal realmente havia traído e se ele achava que poderia sair impune disso. Jamal, com um sorriso malicioso, provocou, sugerindo que Gisna deveria se preocupar com seu próprio destino. Ele revelou que estava simplesmente cansado das terras empobrecidas e assoladas por aqueles bárbaros e que muitos outros também estavam fugindo. Sem aviso, Gisna desferiu um golpe mortal em Jamal, cortando-o ao meio, antes que ele pudesse compreender o que acontecia. Philip e Frank ficaram atônitos, incapazes de acreditar no que acabaram de testemunhar. Gisna, com frieza, disse a Jamal, ao contrário dele, pelo menos nunca havia traído sua família. Em seguida, ele se voltou para Philip, perguntando se eu compartilhava da estupidez de Jamal. Em pânico, Philip agarrou Alina, fazendo de refém, enquanto xingava Jamal por ser um idiota e perder para um amador. Mas antes que pudesse sacar sua espada, a lâmina de Gisna atravessou a sua cabeça. Enquanto Philip caía, suas últimas palavras foram uma declaração incrédula de que aquilo era impossível. Ele desabou sem vida. Alina, abalada e aterrorizada, correu até Gisna, abraçando-o com força, tomada pelo medo. Um dos homens com Frank hesitou, perguntando se Frank estava certo de que aquele realmente era o primogênito da família Perrin. Sempre haviam ouvido dizer que Gisna não tinha experiência real em combate ou treinamento formal. Frank, no entanto, estava convencido, julgando pela aparência de Gisna e pelo fato de ele ter matado 2 cavaleiros instantaneamente com ataques infundidos com mana. Não havia dúvida em sua mente. Frank admitiu que havia sido pego de surpresa, mas notou a habilidade inesperada de Gisna. Alina, apavorada, apenas balbuciou, perguntando a Gisna o que estava acontecendo, mas ele permaneceu em silêncio, sem dizer uma palavra. Ele acertou a nuca de Alina, deixando-a inconsciente. Com cuidado, ele a deitou no chão, dizendo que ela deveria descansar por um tempo. Frank, agora, divertindo-se, agradeceu a Gisna por ter feito o trabalho deles, chamando-o sarcasticamente de primogênito da
da família Perrin. Ele e seus homens começaram a se aproximar, comentando que Gislan era muito diferente do que haviam ouvido. Eles pretendiam lidar com Jamal e Philip por conta própria, mas Gislan já havia resolvido isso para eles. Frank então perguntou se Gislan havia escondido suas verdadeiras habilidades. Impassível, Gislan retirou a sua espada da cabeça de Philip e perguntou a Frank por que isso importava. Enquanto Gislan sacudia o sangue em sua espada, ele avaliou a situação. Havia 3 inimigos, 2 deles insignificantes, mas Frank, que estava no centro, emanava um nível muito mais forte de mana. Percebendo que precisava terminar aquilo rapidamente, Gislan liberou sua própria mana, criando um fio de energia, e começou a caminhar em direção a eles. Ele perguntou a Frank de quem havia sido o pedido para capturar Alina, mas Frank desdenhou, dizendo que não havia necessidade de um homem morto saber. Gislan, sabendo que Frank não entregaria informação facilmente, respondeu que isso não importava, pois Frank logo iria querer contar. Um dos homens de Frank perguntou se ele deveria cortar a cabeça de Gislan, mas Frank recusou, ordenando que o capturassem vivo. Ele instruiu seus homens a quebrar todos os membros de Gislan para enlouquecê-lo. Frank acrescentou que a dor de Gislan tornaria o resultado final mais satisfatório. Os homens concordaram e avançaram sobre ele. Rapidamente, Gislan pegou um de seus explosivos e lançou contra eles. Um dos homens notou que era apenas um estalinho de fogo, mas antes que pudessem reagir, a espada de Gislan já havia perfurado sua testa, matando-o instantaneamente. Outro homem atacou Gislan pelo lado, gritando que os explosivos eram um truque barato. Gislan, no entanto, bloqueou o ataque a tempo, parando a espada do oponente com a sua própria. Com habilidade, Gislan deslizou seu braço sobre a mão do adversário, desarmando-o antes de decapitá-lo com um único e rápido golpe. Mas então Gislan sentiu uma espada se aproximando da parte de trás de sua cabeça. Frank havia lançado um ataque furtivo. Graças aos seus reflexos rápidos, Gislan conseguiu bloquear o último segundo, evitando o que poderia ter sido um golpe fatal. Frank, impressionado por Gislan ter bloqueado um ataque de uma posição tão difícil, avançou. Gislan imediatamente afastou a espada de Frank e gritou, desferindo um golpe que cortou o pescoço de Frank. O cachimbo de Frank caiu e se quebrou enquanto ele cambaleava. Gislan esperava que Frank caísse, mas para sua surpresa, ele se manteve de pé e atacou novamente, mesmo com seu pescoço ferido. Gislan bloqueou o ataque com as mãos, mal conseguindo segurar a força do golpe. Frank, curando seu pescoço com mana, comentou que se não tivesse tanto poder, teria sido decapitado. Gislan cerrou os dentes lutando para resistir ao poder esmagador de Frank. Ele se perguntou como Frank havia sobrevivido a um golpe no pescoço, suspeitando que ele havia concentrado sua mana naquela área, para reduzir o dano. Frank concentrava sua mana em sua espada, comentou sobre a habilidade incomum de Gislan para alguém tão jovem. Ele assegurou a Gislan que, independentemente de como ele havia aprendido, sua jornada terminaria ali. No entanto, Gislan apenas sorriu em resposta, surpreendendo Frank, que não acreditava no que estava vendo. O choque das lâminas ecoavam pelo ar, enquanto Gislan executava uma série de movimentos rápidos, com precisão e graça. Primeiro, ele desviou a lâmina de Frank, com uma impressionante demonstração de agilidade. Cravou suas espadas no chão, usando-as como âncora. Gislan girou seu corpo como um dançarino mortal, canalizando todo o seu impulso em um chute devastador que acertou Frank no rosto. O impacto foi tremendo, fazendo seu oponente cambalear para trás. Embora os anos de experiências em combate de Frank permitisse que ele recuperasse sua postura sem cair, confiante em suas vastas reservas de mana, Frank não resistiu em provocar seu oponente, zombando de Gislan, dizendo que seus níveis de mana estavam tão baixos que seus ataques eram praticamente inúteis contra alguém de sua habilidade. No entanto, sua confiança logo se desfez. Em questão de segundos, uma dor inexplicável rompeu seu corpo, percorreu o corpo de Frank. Ele caiu de joelhos e sua compostura desmoronou, enquanto o sangue escorria pelos seus lábios. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e ele observava incrédulo, tentando compreender o que havia acontecido. Uma fria realização tomou conta de Frank, enquanto ele avaliava sua condição. Aquilo desafiava toda a lógica do combate que ele conhecia. Os ataques de Gislan não deveriam ter sido capazes de penetrar sua defesa reforçada com mana, especialmente com a diferença abissal em seus níveis de habilidade. Algo estava terrivelmente errado, e o mistério de como Gislan, aparentemente em desvantagem, conseguiu causar tanto dano encheu Frank de um crescente pavor. Gislan se aproximou com uma presença intensa e disse a Frank que não esperava descobrir o verdadeiro responsável pela morte de Alina, mas que agora sabia que era ele. A mana de Frank explodiu de raiva enquanto avançava, mas Gislan liberou o poder de seu terceiro nível de mana, surpreendendo Frank, que gritou em descrença, exigindo saber como Gislan havia aumentado sua mana de forma tão drástica. Gislan não respondeu, apenas avançou com ambas as espadas em movimento. Frank, percebendo a velocidade do ataque, mal conseguiu bloquear cada
barra dar golpe, lutando para acompanhar a enxurrada implacável. Cada ataque de Gislan vinha com mais força que anterior, até que ele desferiu um golpe decisivo. Frank bloqueou, mas o impacto foi devastador. Ele sentiu suas mãos ficarem dormentes com a força do impacto, e rachaduras começaram a se formar em sua espada. Frank percebeu que por mais que acumulasse mana, ela já tinha um limite de eficácia. Ele jamais havia visto uma técnica que pudesse aumentar a mana de forma tão explosiva. Olhando para Gislan, que se preparava para outro ataque, Frank sentiu como se estivesse enfrentando uma pessoa completamente diferente. Quando tentou bloquear seu próximo golpe, sua espada se quebrou em pedaços, e a lâmina de Gislan cortou seu corpo, espalhando sangue por todos os lados. Sem parar, Gislan desferiu mais um ataque, cravando sua espada diretamente no estômago de Frank, que cuspiu sangue e gritou de dor. Gislan então pressionou Frank contra a parede, exigindo que ele terminasse a conversa anterior. Ele perguntou seriamente quem havia ordenado o assassinato de Alina. Desesperado, Frank puxou uma faca escondida na manga, determinado a não cair sem lutar. Ele mirou em Alina, pretendendo jogá-la contra ela, mas sua mão e a faca foram imediatamente envolvidas por fios de mana. Gislan calmamente sugeriu que eles fizessem um acordo, alertando a Frank para não fazer nada estúpido, e garantindo que se ele respondesse a pergunta, Gislan guardaria a sua espada. Frank, agora imobilizado, percebeu que os fios estavam impregnados com mana, impossibilitando qualquer movimento. Ele se lembrou de Gislan liberando esses fios anteriormente, mas não tinha prestado atenção. Com frieza, Gislan deslizou sua espada mais fundo no estômago de Frank, comentando que alguém do calibre dele devia ser capaz de curar, mas isso não importaria se ele destruísse seu fluxo de mana. Os olhos de Frank se arregalaram de horror, enquanto Gislan torcia a lâmina, aumentando a dor insuportável e forçando a mana de Frank a se dissipar sob a pressão. Devastado, Frank gritou que Gislan estava louco, avisando que um movimento errado poderia causar um refluxo de mana, levando a uma explosão catastrófica que poderia destruir toda a área. Gislan, no entanto, manteve-se calmo, descartando a ameaça como algo que só afetaria os inexperientes. Ele garantiu a Frank que sabia como controlar a situação. Sentindo que estava à beira da morte, Frank admitiu que foi o Conde Desmond quem ordenou o assassinato, explicando que Desmond precisava de um pretexto para iniciar uma guerra contra as famílias Perran e Dairan. Gislan perguntou se Frank estava falando a verdade, lembrando-se de que em sua vida anterior, esse tipo de transação clandestina geralmente era conduzida por famílias aliadas da Casa do Cal. Sua raiva aumentou ao pensar no Duque Dylan e em como ele haveria orquestrado tal loucura nos bastidores. Ele então exigiu saber se Alina foi visada por essa razão, e Frank, gaguejando, confirmou que era verdade. Em resposta, Gislan empurrou a espada ainda mais fundo no estômago de Frank, até que a lâmina atravessasse seu corpo. Frank gritou de agonia, acusando Gislan de quebrar sua palavra, mas Gislan, impassível, perguntou qual era o problema, lembrando a Frank que ele já havia matado inúmeras pessoas em sua vida, e agora que era sua vez, estava com medo. De repente, Frank soltou uma risada maníaca e pressionou sua testa contra Gislan, provocando, dizendo que nada mudaria, mesmo que ele o matasse. Frank vangloriou-se de que seu trabalho com o guarda já estava concluído e perguntou a Gislan se ele realmente achava que alguém ouviria um jovem como ele. Gislan então bateu a cabeça de Frank contra a parede, silenciando-o. Aproximando-se, ele sussurrou que tinha um segredo. Ele havia renascido após sua morte, e desta vez as coisas seriam diferentes. Em seguida, Gislan destruiu completamente o núcleo de mana de Frank, fazendo com que seu corpo se desfizesse pouco antes de explodir. A mana subiu aos céus e detonou como um belo fogo de artifício. Respirando pesadamente, Gislan olhou em volta, observando os corpos ao seu redor, e então lançou um olhar à sua irmã, que ainda dormia tranquilamente no chão. Jogando sua espada de lado, ele respirou profundamente, tentando se acalmar. A dor percorreu seu corpo, que caiu de joelhos, vomitando sangue. Limpando a boca, ele amaldiçoou a si mesmo, quando era o rei mercenário. Explodir 3 núcleos de mana não seria um problema, mas agora estava em seu limite, forçando-se a ficar de pé. Ele cambaleou em direção à casa próxima, gritando que não cairia assim. Ao entrar no cômodo, encontrou 2 corpos embrulhados em tecido. Ao se aproximar, lembrou de que em sua vida passada, outro corpo havia sido encontrado ao lado de Alina. Baseando-se nas palavras de Frank, ele percebeu que o corpo diante dele era o filho de Desmond, frio e sem vida. Em seguida, olhou para outro cadáver, deduzindo que deveria ser o cavaleiro que escoltava o herdeiro de Desmond. Gislan montou as peças do quebra-cabeça. O herdeiro de Desmond e seu cavaleiro haviam sido assassinados e incriminados como assassinos de Alina, criando a cobertura perfeita para iniciar uma guerra. Ele sabia que se os corpos fossem descobertos, o conflito se desencadearia exatamente como antes. Determinado a impedir isso, Gislan retirou seu último explosivo de fogo e incendiou toda a casa, garantindo que os corpos do herdeiro de Desmond e o cavaleiro fossem reduzidos
reduzido a cinzas. Enquanto as chamas consumiam as evidências, Gislan colocou Alina em suas costas e partiu, resoluto a não permitir que os eventos se repetissem como no passado. Sem que ele soubesse, uma figura oculta nos galhos de uma árvore alta havia observado toda a cena. Assim que Gislan deixou o local, a figura misteriosa escapou apressadamente na escuridão da noite. As sombras dançavam nas paredes da sala de reunião mal iluminada, enquanto a tensão pairava no ar. O espaço estava ocupado por figuras de considerável influência e poder. Suas silhuetas imponentes observavam atentamente o mensageiro misterioso relatar sua notícia. Quando ele pronunciou as palavras falha de missão, uma onda de choque percorreu a sala. A notícia parecia impossível de acreditar. Haviam enviado seus cavaleiros de elite, acompanhado por Frank, seu guerreiro mais temido. Como uma operação tão cuidadosamente planejada poderia ter dado errado? Um dos homens influentes inclinou-se à frente, e o ranger da cadeira de madeira ecoou no silêncio. Sua voz carregava uma fúria contida e descrença enquanto questionava a competência do mensageiro. A missão parecia simples o suficiente. Lidar com uma garota não deveria ter sido um desafio para guerreiros daquele calibre. A implicação era clara. Alguém havia subestimado gravemente a situação. A compostura do mensageiro misterioso começou a se desfazer sob o peso daqueles olhares penetrantes. Suor se formava em sua testa enquanto ele lutava para explicar a inesperada reviravolta dos eventos. Sua voz tremeu ao revelar a fonte do fracasso. Não era a garota que havia frustrado seus planos, mas sim a intervenção de Gislan. O nome caiu como uma pedra na sala silenciosa, deixando os poderosos presentes perplexos, tentando entender como ele havia ignorado o fator tão crucial em seus cálculos, um erro que lhe custou caro. Confusos, os presentes ficaram em silêncio por um momento, trocando olhares intrigados. Conhecia a reputação de Gislan como um inútil do norte. Um dos homens explodiu, gritando que Gislan era um imprestável, acusando o mensageiro de usar isso como desculpa. Tremendo visivelmente, o mensageiro insistiu que Gislan era completamente diferente do que os rumores sugeriam. Ele lembrou a todos da mana poderosa de Gislan, da facilidade com que ele derrotou os cavaleiros, fez Frank revelar segredos, destruiu sua mana e eliminou todas as evidências. E explicou que Gislan parecia uma pessoa completamente diferente. Mas o mensageiro acrescentou que, apesar disso, já haviam lidado com a família Degard. Então não haveria problemas em iniciar a guerra territorial. Ele implorou por mais uma chance. As figuras poderosas não ficaram impressionadas. Gritaram para que ele se calasse, acusando de não ter reunido informações suficientes sobre um único garoto. E estragaram uma missão fácil, e ainda ter a audácia de pedir outra oportunidade. Com raiva, declararam que o erro foi grande demais e exigiram a eliminação do mensageiro. De repente, o chefe falou com a voz calma, cortando o barulho. Todos ficaram em silêncio. E então, se virou para o mensageiro e perguntou que tipo de chance ele queria. Gaguejando, o homem respondeu que cuidaria de Gislan. O chefe perguntou como ele planejava fazer isso, e o mensageiro explicou que orquestraria um duelo. O mensageiro revelou que já tinha alguém em mente, o que despertou a curiosidade de todos. Quando perguntado quem era, ele respondeu que era Kain, um espadachim famoso por sua força descomunal. Apesar de jovem, Kain era considerado o ápice da força, e o mensageiro afirmou com confiança que ninguém do norte poderia igualar o poder bruto de Kain. Ele acrescentou que Kain era primo de Gislan, então não seria difícil organizar um encontro entre os dois. Para a surpresa de todos, o chefe aprovou o plano, mas advertiu que se o mensageiro falhasse novamente, não haveria uma próxima vez. Com a determinação renovada, o mensageiro jurou que não desapontaria o chefe. Enquanto isso, no salão de treinamento do castelo Perran, Fergus entrou, pedindo desculpas ao se aproximar de Gislan. Antes que pudesse falar, um longo fio de mana dissipou em direção a uma espada próxima, puxando-o até Gislan. Fergus ficou chocado ao ver Gislan pegar a espada no ar e balançá-la de um lado para o outro, testando seu equilíbrio antes de declarar adequada. Notando a presença de Fergus, Gislan cumprimentou, e Fergus rapidamente se curvou, desculpando-se por interromper o treinamento. Ele então perguntou a Gislan como ele havia realizado aquele truque. Segurando a espada pelo fio de mana, Gislan explicou que era uma técnica chamada fio de mana. Criatividade do caralho esse nome, viu? Que lhe permitia manipular a energia como uma corda. Em sua vida passada, Gislan usava a técnica regularmente, mas em seu nível atual, com menos mana disponível, Gislan precisava implodir seu núcleo para usar a técnica com força total. No entanto, ele descobriu como usar um único fio de mana com uma quantidade mínima, permitindo que ainda usasse a habilidade. Fergus, impressionado, comentou que mesmo depois de anos de treino com mana, nunca havia visto uma técnica semelhante. Sorrindo, ele refletiu sobre como Gislan, que antes não demonstrava nenhum interesse em treinar ou usar a mana, agora executava feitos extraordinários com ela. Gislan percebeu que Fergus tinha um motivo para a visita e perguntou se havia algo que ele queria. Fergus hesitou por um momento, depois se curvou profundamente, agradecendo por ter protegido a jovem Alina. Surpreso, Gislan perguntou por que Fergus estava agradecendo, pois aquilo era algo que ele deveria ter feito
feito de qualquer forma. Dando de ombros, Gislan sugeriu que deveriam comer juntos, e Fergus, ainda sorrindo, concordou. Alguns dias se passaram e o festival continuava suspenso. Isso era compreensível, já que um cavaleiro da guarda havia tentado sequestrar Alina. Sentada à mesa, visivelmente frustrada e irritada, ela reclamava que ninguém acreditava quando dizia que Gislan havia salvado, pedindo para ele dizer algo. No entanto, Gislan respondeu calmamente que estava tudo bem, pois eles não acreditariam de qualquer maneira. Belinda, por outro lado, estava furiosa, afirmando que Jamal e Philip tentaram sequestrar Alina para si, chamando-os de pervertidos. Gislan olhou para Alina, aliviado por ela estar viva e por ter conseguido evitar o início de uma guerra. No entanto, ele sabia que seus inimigos não desistiriam tão facilmente e que ele não poderia detê-lo sozinho para sempre. Isso significa que ele precisava construir uma força militar. Quando a criada se retirou para trazer a comida, Gislan ficou imerso em pensamentos, considerando que teria de se envolver mais na política, para fortalecer sua posição. Mas quando o prato foi colocado à sua frente e ele abriu, ficou chocado ao ver apenas um pedaço de pão. Surpreso, perguntou a Belinda por que estavam recebendo a sobremesa primeiro. Belinda ficou confusa, perguntando o que ele queria dizer com sobremesa, e lembrou de sua situação financeira precária. De repente, ouviram gritos do lado de fora. Pessoas exigiam compensação, o que assustou Gislan. Um homem gordo liderava um grupo que clamava para que Perrin os indenizasse pelas perdas causadas pela interrupção repentina do festival. A multidão se reunia do lado de fora da mansão de Perrin, acusando os cavaleiros de acumularem riquezas. Gislan olhou pela janela, incrédulo, e perguntou o que estava acontecendo. Belinda suspirou, dizendo que já sabia que isso ia acontecer. Ela explicou que o país estava cheio de mercadores que dependiam dos lucros do festival, e enquanto o evento do ano anterior havia sido satisfatório, a suspensão abrupta deste ano, após apenas um dia, os deixou furiosos. Gislan perguntou se a situação do condado era realmente tão ruim. Ele sabia que se nada fosse feito, os mercadores se tornariam ainda mais agressivos. Virando-se para Fergus, perguntou o que os soldados estavam fazendo e ordenou que fossem enviados para acalmar a multidão. Fergus, com um sorriso resignado, respondeu que eles não tinham soldados. Confuso, Gislan perguntou o que ele queria dizer. Fergus explicou que a maior parte das tropas havia sido enviada à Floresta dos Monstros para a reconstrução, após o ataque dos orcs. Gislan praguejou baixinho, sem acreditar na situação. Perrin, constantemente em guerra com os bárbaros ao norte, agora lidava com a floresta infestada de monstros no sul. A ausência de soldados os deixava vulneráveis. Frustrado, Gislan puxou Belinda de lado para uma conversa particular. Ele sussurrou, perguntando se era ela quem gerenciava seu dinheiro, sugerindo que usasse parte dele para acalmar os mercadores. No entanto, Belinda sorriu e disse que não havia mais dinheiro. Estupefato, Gislan perguntou por quê, e ela o lembrou que o conde havia cortado sua mesada devido aos seus gastos imprudentes. Percebendo que estava falido, Gislan amaldiçoou seu eu do passado por desperdiçar seus recursos. Desesperado, pediu a Belinda que lhe emprestasse dinheiro, mas ela simplesmente respondeu que também não tinha. Ao voltar ao seu quarto, Gislan sentou-se à janela, amaldiçoando sua situação. Ele se perguntou como havia chegado naquele ponto e percebeu que sem dinheiro não havia nada que pudesse fazer. Apesar do seu conhecimento do futuro, ele precisava de dinheiro, e rápido. Gislan pediu a si mesmo que pensasse se havia algo na propriedade que pudesse ajudar, enquanto de repente ouviu alguém correndo em direção ao seu quarto. Ricardo entrou, gritando seu nome em pânico. Gislan afastou-se da janela e perguntou o que havia de errado. Ofegante, Ricardo anunciou que havia um problema. O jovem mestre Kane estava pedindo para vê-lo. Gislan ficou surpreso com a notícia repentina. Enquanto isso, na área de espera, Skaven estava caído no chão, gravemente espancado e sangrando. Um homem o socou violentamente no rosto, seguindo por outro golpe no peito. Skaven cuspiu sangue pela surra severa, com sua visão se turvando de dor. Através da névoa de sua consciência evanescente, ele conseguiu distinguir uma figura borrada se aproximando. À medida que sua visão clareava, o estado deplorável de Skaven despertou a onda de fúria em seu corpo mal funcionando. A raiva serviu como uma âncora temporária, puxando-o de volta da beira da inconsciência. Justo quando a fúria ameaçava consumi-lo, uma voz cortou o ar tenso, anunciando a chegada de Gislan. Com uma tranquilidade perturbadora, das sombras emergiu uma presença imponente, o jovem mestre Kane, um homem cujo porte físico correspondia à sua reputação intimidadora. A figura massiva de Kane parecia bloquear a luz ao avançar. Sua altura imponente o fazia parecer mais um gigante do que um homem. Um sorriso zombeteiro se espalhou por seu rosto, transformando suas feições, que poderiam até ser consideradas bonitas, em algo ameaçador e cruel.
cruel. O diálogo que se seguiu estava impregnado de uma falsa cordialidade, enquanto Kay se dirigia a Ghislaine com um tom provocativo, em nítido contraste com a seriedade da situação. A saudação carregava uma tensão subjacente, dita com confiança de quem acreditava ter todas as cartas na mão. Naquele momento, o ar ficou denso de expectativa, como se até a própria atmosfera reconhecesse que aquele encontro marcaria a virada decisiva para todos os envolvidos. Finalmente, o prota fez sua entrada. Seus olhos azul escuro varreram a cena com um olhar afiado e focado. À sua frente estava uma figura alta, com uma presença inquietante. Os lábios do homem se curvaram com um sorriso perturbador, como se houvesse algo além de uma mera familiaridade. Parecia que ele conhecia o garoto de algum encontro esquecido, ou quem sabe, algo mais profundo. Este homem não era um estranho comum. Ele era o herdeiro do condado de Lois, uma família poderosa com quem já haviam formado uma aliança. Ele era ninguém menos que Cain Lois, o único verdadeiro amigo que ele tinha naquela época. O vínculo deles, forjado através de anos de experiência compartilhadas e desafios superados, brilhou nos olhos de ambos enquanto se encaravam. Era como se naquele instante soubesse que estava à beira de uma grande confrontação, como dois guerreiros presentes a se enfrentar em um duelo. O momento breve de tensão foi interrompida pela voz de Ghislaine, que desviou o olhar de Cain e se voltou para Ricardo, perguntando sobre a situação. Ricardo, já apavorado, explicou que eles responderam a um relato de distúrbio na taverna, e ao chegarem, encontraram Cain e seus cavaleiros. Após reconhecê-los, perguntou se os rumores sobre Ghislaine eram verdadeiros, e o comandante Skaven deu detalhes sobre os boatos. Após essa breve troca de palavras, a tensão explodiu em ação. Sem hesitação, Cain se moveu com velocidade e forças inacreditáveis, desferindo um golpe brutal que deixou o comandante em coma. Os outros só conseguiram ficar em silêncio, chocados. Foi exatamente isso que aconteceu, sem exageros. Cain, ainda com seu sorriso perturbador, se virou para Ricardo com sua voz baixa, mas autoritária. "Diga a verdade", exigiu, cortando o silêncio como uma lâmina. Ricardo hesitou, então falou com um tom incerto, repetindo a alegação surpreendente. Ele, que nunca treinou, derrubou um orc com as próprias mãos e enfrentou sozinho os cavaleiros traidores. Depois, Cain disse a Ghislaine que nada disso teria acontecido se ele não tivesse mentido. Ghislaine ficou completamente impassível. Ele sabia que Cain sempre o tratava como subordinado, sempre que visitava Perun. Cain causava confusão, e mesmo depois de todo o caos, ninguém ousava contradizê-lo. Afinal, ele era Cain Logos. Essencialmente, o prota era subordinado dele nessas situações, embora sua relação fosse bem mais complexa que isso. Essa autoridade não declarada o protegia de qualquer consequência, deixando todos ao redor em silêncio, seja por admiração ou desconforto. Foi nesse ambiente de domínio e poder que o complexo de inferioridade de Ghislaine começou a se enraizar. Ver a confiança despreocupada de Cain, sua ousadia e capacidade de controlar qualquer situação sem medo, fez Ghislaine se sentir menor em comparação. Algumas horas atrás, no condado de Logs, alguém disse a Kay que ele deveria matar Ghislaine, prometendo que se ele tivesse sucesso, a estimada pessoa apoiaria a família Logs. Os olhos de Kay se estreitaram enquanto ele se inclinava, sua voz baixando para um tom conspiratório. "Então me diga", perguntou com uma curiosidade sombria, "como exatamente você planeja eliminá-lo?" O homem com quem falava hesitou antes de dar uma resposta fria e calculada. "Podemos atrair Ghislaine para um duelo", sugeriu sem qualquer emoção. "Podemos fazer parecer um simples mal-entendido, uma disputa que saiu do controle. Uma vez iniciado o duelo, faremos parecer um acidente. Ninguém vai questionar. Ele estará fora de seu caminho e tudo parecerá um infortúnio." Cain olhou para o homem com uma expressão de quem estava diante de uma oportunidade rara. "Pensar que eu mataria meu próprio primo", ele murmurou, já animado com a ideia. "De volta à mansão de Ghislaine, você sabe que estou aqui, então pode muito bem trazer o que preparou para mim." Com um tom casual, Cain falou, mas havia uma expectativa implícita, como se ele estivesse aguardando este momento há muito tempo. Ghislaine ficou parado por um instante, um leve sorriso se formando no canto dos lábios. Ele tinha ouvido rumores que o grande festival havia sido interrompido, transformando a celebração antes alegre em um estado de incerteza. Mas agora Ghislaine estava determinado a reacender a empolgação. "Todo mundo quer animar o ambiente", Cain acrescentou. "Então é melhor garantirmos que ele tenha um momento inesquecível." Ghislaine, porém, estava completamente alheio e obviamente desajeitado. Ele perguntou com hesitação se Cain estava se referindo àquilo. Sempre que Cain aparecia, ele exigia álcool e mulheres, e da última vez, Ghislaine cedeu, para evitar levar uma surra. Mas agora
agora as coisas eram diferentes. Ele se lembrou de uma conversa com a jovem que lhe disse que seu senhor havia cortado seu apoio, já que ele estava desperdiçando muito dinheiro. Foi neste momento que Gislan percebeu que Ken estava esperando justamente por sua fonte de recursos. A impaciência de Ken era evidente. Ele pressionou Gislan dizendo: "Você precisa trazer o mais rápido possível, não posso esperar muito mais." Embora totalmente ciente da urgência, Gislan respondeu com calma: "Vou trazer para você imediatamente. Mas primeiro há algo que precisa ser resolvido. Ken, você tem uma dívida que deve ser paga agora." Todos na sala ficaram em silêncio absoluto enquanto Gislan falava, rompendo a tensão. Ele se voltou para Ken e afirmou com firmeza: "Você percebe, não é, que tenho atendido todos os seus pedidos com meu próprio dinheiro." O choque foi palpável enquanto suas palavras foram absorvidas. Sem se abalar pelas reações, Gislan continuou: "Então decidi acertar as contas. 1000 moedas de ouro pelo valor principal, mais juros." Ken, tentando manter a compostura, disse que vinha fazendo isso porque era grato por sua amizade. Mas Gislan, furioso, retrucou, exigindo que Ken pagasse a dívida antes que ele o espancasse. O silêncio reinou na sala depois dessa frase. Ken, então, levantou-se dizendo que Gislan estava se tornando ousado demais, apenas porque ele tinha sido indulgente. De repente, Ken avançou para atacar Gislan, mas ele desviou de todos os golpes com facilidade, atingindo Ken no estômago com um soco certeiro. Ken, derrotado, caiu de joelhos, mas Gislan o olhou friamente e disse para ele parar de chorar, pois ele sabia muito bem que havia bloqueado o golpe. Todos na sala estavam convencidos que Gislan era o responsável pela situação. Ken, satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos, virou-se para um de seus companheiros e perguntou casualmente: "Como estou indo com minha atuação?" Seu amigo, que observava o drama se desenrolar, sorriu e respondeu: "Está excelente. Você preparou o palco perfeitamente. Todos aqui acreditam que a culpa é de Gislan. Dada a crescente tensão, você consegue prever o que acontecerá? Será que o confronto levará a alianças inesperadas? Ou conflitos mais profundos? Deixe nos comentários antes de descobrir." Ken sentiu satisfeito consigo mesmo. Era exatamente o que ele pretendia: manipular as circunstâncias de forma que todos os olhos caíssem sobre Gislan. Como o culpado, sua performance havia sido impecável, tecendo pistas sutis e expressões que levariam todos à conclusão desejada. Ken percebeu que aquele era o momento perfeito para cortar os laços com Perun, uma flor conhecida por sua trágica beleza, que representava tanto atração quanto perigo. Não podia deixar aquela oportunidade escapar. Com determinação, ele tirou um par de luvas roxas, cujo tecido brilhava sobre a luz tênue. As luvas eram um símbolo de sua prontidão para a batalha, uma declaração de intenção. Ele se virou para Gislan com expressão de resolução feroz estampada em seu rosto. "Você acha que pode manchar a dignidade da nobreza com suas mentiras e enganações?" Cain gritou, sua voz misturada com desprezo e fúria. "Você cruzou uma linha que não pode ser desfeita." No instante, Ken avançava. O ar ficava carregado de tensão à medida que o confronto se intensificava. Cada movimento era preciso e calculado, uma dança de poder e raiva. O aperto de Ken ao redor do tecido da justiça se intensificou, enquanto ele preparava para desferir um golpe que não apenas atingiria Gislan fisicamente, mas também destruiria as ilusões que ele havia construído ao seu redor. Num acesso de fúria, Gislan golpeou o rosto de Ken com sua luva. O som ecoava pela sala. Com fogo em seus olhos, desafiou Ken para um duelo. Com sua voz firme e desafiadora, ele disse: "Você insultou um guerreiro diante do povo de Perun." Seu tom estava carregado de raiva e determinação. Ken, pego de surpresa por um momento, rapidamente recuperou sua compostura e esboçou um sorriso. "Você é tolo o suficiente para cavar sua própria cova", respondeu ele, com um brilho de diversão nos olhos. A plateia assistia, aguardando ansiosamente o desfecho, cientes de que aquele duelo não apenas resolveria a disputa, mas também serviria de espetáculo para os espectadores. Gislan então ordenou que Ricardo trouxesse todos os mercadores que estavam protestando em frente ao castelo, prometendo-lhes grandes lucros. O festival, que foi repentinamente cancelado, deixava a atmosfera fria, deixando para trás turistas que não conseguiram retornar, presos em um estado de arrependimento e frustração. Eles não poderiam gastar seu dinheiro ou tempo em uma situação assim, a não ser que algo acontecesse para acalmá-los. Já na luta, nosso garoto estava preparado, segurando sua espada, enquanto o anunciador declarou que o duelo seria entre o jovem mestre Ken e Gislan. Alguns gritaram para apostar no jovem mestre Ken, enquanto outros diziam que aquele maldito finalmente iria receber o que merecia. Do lado de fora, algumas pessoas tinham barracas anunciando: "É barato, compre e ganhe outro grátis. Olhe agora e aposte seu dinheiro aqui, façam fila. Eu aposto no jovem mestre Ken", outro homem exclamou. Ken, irritado, perguntou como ousavam transformar um duelo sagrado em um mercado como aquele. "Deixe-me deixar claro antes de começarmos. Minha espada não vai parar, mesmo que você se renda, certo? É isso que você está buscando, não é?" Gislan lançou um
olhar ao redor da multidão, que se reunia, sentindo a antecipação no ar. Bem, parece que já temos gente o suficiente aqui, então vamos começar, anunciou, com uma voz firme e convidativa. Ele sabia que para uma aposta adequada, o ambiente precisava estar cheio de emoção, mas no momento tudo parecia sem vida. Um homem alto que estava com Ken interveio com um tom cético. Honestamente, desse jeito, não tem como fazer uma aposta decente. Não parece certo. Suas palavras pairaram no ar, provocando murmúrios entre os espectadores. Então, um homem corpulento deu um passo à frente, cruzando os braços sobre a barriga. Ninguém vai apostar em Gislan? Está claro o que vai acontecer aqui. Ele zombou, com um sorriso arrogante se espalhando pelo seu rosto. Do jeito que as coisas estão, parece óbvio que Gislan não tem chance contra Ken. De repente, o ambiente mudou drasticamente com a chegada do comandante carregando um saco brilhante de ouro, dizendo que apostaria em Gislan, o que atraiu a atenção de todos. Logo em seguida, Alina e Belinda chegaram também e apostaram em Gislan. A multidão ficou chocada, seus olhos se arregalaram ao reconhecerem Alina entre as duas. Ken estava ali, de braços cruzados. Sua frustração era evidente enquanto examinava o público. Ele estava ansioso para começar, a antecipação crescendo dentro dele como uma mola prestes a soltar. Vamos logo com isso, ele resmungou, a impaciência se refletindo em sua voz. Gislan ergueu uma sobrancelha, com sua expressão calma e controlada. Calma aí, Ken, ele respondeu, com um tom estável. Sou mais velho que você, então seria estranho se eu fizesse o primeiro movimento. Ele queria manter uma certa dignidade, mesmo naquele momento tenso. Após uma breve pausa, Gislan respirou fundo e desembainhou sua espada, cujo brilho reluzia sobre a luz do sol. Ele a segurou firmemente com uma mão. Seu peso era uma lembrança reconfortante de seu treinamento. Que tal isso? Ele disse, encarando o olhar intenso de Ken. Você vem primeiro. Vamos ver do que você é capaz. Ken partiu para cima dizendo que era tarde demais para Gislan agir como o mais velho. Quando a batalha começou, Ken se lançou para o ataque, enquanto nosso garoto, que parecia estar lutando no início, começou a desviar de todos os golpes. A multidão gritava por Ken, dizendo que Gislan não aguentaria nenhum golpe. Enquanto isso, Belinda se virou para Alina e com urgência nos olhos disse: precisamos pará-los. Insistiu sua voz, tremendo de medo e determinação. No entanto, o homem que acompanhava Ken ergueu uma sobrancelha. O ceticismo estava estampado em seu rosto. Já era tarde demais, ele respondeu balançando a cabeça. Não importa quem seja o oponente. No momento em que decidiram cruzar espadas com Ken, já estavam presos em uma armadilha que eles mesmos criaram. Enquanto a batalha continuava, Gislan manejava cada ataque com agilidade impressionante, desviando de cada golpe que Ken desferia. Ken, observando com uma mistura de admiração e frustração, comentou: você é escorregadio como sempre. Era evidente que as habilidades de Gislan haviam crescido desde o último encontro. Ele sempre fora habilidoso em desviar de ataques e escapar do perigo, uma habilidade que aprimorou ao longo dos anos, mas agora estava claro que seu domínio tinha atingido novos patamares. Quando parecia que Gislan poderia manter uma sequência de esquivas, Ken executou uma manobra poderosa, agarrando Gislan e lançando no ar com um movimento brusco. Por um momento, o tempo pareceu parar, enquanto Gislan voava. Suspenso no ar, uma sensação de desespero tomou conta da arena. Parecia que tudo estava acabando para ele. Gislan refletiu que poderia pegar leve com Ken, mas ao cruzar a linha, ele decidiu que não perdoaria mais. No instante, Gislan avançou em direção a Ken. Ele e seu companheiro ficaram chocados ao perceber que Gislan havia retornado ao controle, ao concentrar mana em suas pernas e quadril. Gislan disse a Kay que com uma esgrima tão ignorante o havia feito acreditar que era mais forte, apenas porque o oponente ficaria intimidado ao ver uma fração de sua força. Ele então afirmou que queria abrir os olhos de Ken. Ken, incapaz de lidar com isso, atacou com agilidade impressionante, mas Gislan, com suas técnicas fluidas e ágeis, respondeu à altura. Ele desviava de cada ataque com uma precisão incrível. Cada movimento era testemunho de seus reflexos apurados e treinamento de combate. Gislan se movia sem esforço pelo campo de batalha, em uma exibição impressionante de habilidade. Ele não apenas evitava os golpes do adversário, mas também aproveitava uma oportunidade que parecia surgir do nada. Em um instante, pisou ligeiramente no cabo da espada do oponente, usando isso a seu favor. Com um movimento rápido e calculado, ele sacou sua própria lâmina e desferiu um corte no pescoço do rival. A multidão, que aguardava ansiosamente por um desfecho diferente, caiu em silêncio atônito, seus rostos congelados de descrença. As pessoas murmuravam sobre a força e a impressionante evolução de Gislan. Enquanto isso, Ken percebeu que o ferimento era superficial, mesmo tendo a chance de ser mais profundo. Ele não pôde deixar de se perguntar se Gislan havia realizado aquela manobra de propósito. O nível de esgrima demonstrado era surpreendente, deixando Ken a questionar como alguém poderia dominar tamanha precisão e controle. Parecia que Gislan antecipava cada movimento, cada golpe sendo perfeitamente neutralizado com uma graça quase sobrenatural. Após a vitória rápida e decisiva, Gislan lançou sua espada de lado com um simples movimento de pulso, a arma caindo no chão com um baque surdo, simbolizando
minimizando seu desdém pelo confronto. Ele olhou ao redor da multidão, com um leve sorriso em seu rosto, e declarou que uma diferença tão gritante de habilidade não proporcionaria entretenimento suficiente para uma plateia que merecia mais. Em seguida, afirmou que lutaria de mãos nuas dali em diante. Ele ainda disse a Kain que usaria aquela oportunidade para educá-lo. Kain ficou perplexo com a confiança inesperada de Gislan, especialmente considerando a intensidade da batalha. A menção de educação soou irônica, dado o contexto do duelo. "Do que você está falando?", exclamou Kain, com sua voz carregada de descrença. "Você acha que pode me ensinar algo?" Gislan, porém, permaneceu impassível diante da reação de Kain. Ele sorriu e avaliou calmamente a situação, reconhecendo a verdade nas palavras de Kain. "Parece que não sou páreo para você na esgrima", ele admitiu, com seus olhos brilhando com malícia. "Então, que tal eu assumir uma desvantagem? Vamos tornar isso interessante." Sem hesitar, Gislan propôs um novo desafio. "Lute comigo sem armas." A sugestão pairou no ar, um movimento ousado que insinuava sua confiança em suas próprias habilidades. Kain ergueu uma sobrancelha, surpreso pela audácia de Gislan. Enquanto Kain era exímio em combate corpo a corpo, Gislan, com uma confiança ainda maior, informou que apostaria mais 2.000 peças de ouro, dobrando sua aposta inicial. Essa declaração audaciosa causou um alvoroço na multidão, que não conseguia acreditar na virada inesperada dos acontecimentos. O ambiente fervilhava de empolgação e confusão, enquanto os espectadores tentavam entender a situação diante de seus olhos. O que havia começado como um duelo simples havia se transformado em algo completamente diferente, com os dois combatentes agora lutando sem armas, uma disputa de pura força física e determinação. O estranho pensou que era loucura desafiar Kain para uma luta de mãos nuas. Nunca imaginou que veria o dia em que agradeceria por tal insanidade. O homem gordo incentivava todos a fazer novas apostas, já que o combate agora seria sem armas. A multidão, cheia de antecipação, parecia ansiosa para apostar em Kain, especialmente agora que o confronto havia mudado de forma. A reputação de Kain como lutador formidável só aumentava o entusiasmo dos espectadores. Enquanto isso, Kain olhou para Gislan, um sorriso brincalhão surgindo em seus lábios. "Você realmente me faz rir", disse ele em tom divertido. Com um gesto desafiador, Kain jogou sua espada de lado, sinalizando que estava pronto para lutar sem qualquer vantagem extra. "Vá para frente e lute sem arma", provocou ele, confiante em suas habilidades. No entanto, numa reviravolta surpreendente, Kain pegou sua espada novamente, brandindo-a com floreio. "Vou usar isso", declarou ele, seus olhos brilhando com determinação enquanto avançava para atacar Gislan. A mudança repentina de um combate desarmado para um duelo com armas causou choque entre os espectadores, que mal podiam acreditar no que estavam vendo. Gislan soltou uma risada com um brilho de diversão nos olhos. "Eu esperava por isso o tempo todo", disse ele com sua voz firme e confiante. "Acho que é hora de te ensinar uma lição." Com isso, ele se preparou para o ataque, sabendo que Kain viria com toda a sua força. Quando Kain investiu, balançando sua espada com fervor, Gislan se moveu com uma agilidade impressionante, desviando sem esforço de cada golpe. Seus movimentos eram fluidos e calculados, uma dança de esquiva que deixava Kain cada vez mais frustrado. Então, em um movimento rápido, Gislan aproveitou a oportunidade e desferiu um soco certeiro no queixo de Kain. O impacto fez Kain cambalear para trás, com um choque estampado em seu rosto. Ele não conseguia entender como aquele idiota era capaz de realizar manobras tão impressionantes, superando-o em cada movimento. À medida que a multidão começava a compreender o drama que se desenrolava, uma onda de realização tomou conta de todos. Gislan realmente poderia vencer a luta. A hesitação percorria o ar, enquanto sussurros se espalhavam entre os espectadores, aumentando a expectativa. Com um sorriso provocador, Gislan chamou Kain. "Levante-se, eu nem comecei ainda." Sua voz era leve, mas o desafio era claro. Essa provocação só serviu para enfurecer mais ainda Kain, que, perdendo a calma, avançou novamente sobre Gislan com fúria descontrolada. Desesperado para acertar um golpe, Kain atacava selvagemente. Mas para sua frustração, Gislan continuava a desviar de cada investida. Com uma graça quase sem esforço, parecia que ele podia prever os movimentos de Kain, desviando de cada golpe e investida com uma precisão surpreendente. Naquele momento, Kain percebeu que algo o incomodava o tempo todo. Até então, ele nem conseguia olhar para Gislan diretamente nos olhos. Kain queria matá-lo para proteger sua família e o futuro de Loges. Um após o outro, Gislan desferiu uma série de socos poderosos diretamente nele, cada um atingindo com tanta força que enviava ondas de choque pelo corpo de Kain, jogando-o no chão. Enquanto ele jazia desorientado, Gislan agarrou um punhado de cabelo de Kain, puxando sua cabeça para forçá-lo a olhar para cima. Com um desprezo evidente, Gislan cuspiu as palavras: "Eu sinto pena do seu pai por ter um
filho como você. Ele fez uma pausa, deixando o peso de sua declaração afundar antes de continuar. O Conde Logs fez tudo para ajudar Perun quando estava à beira do colapso há alguns anos. Ken estava em uma conversa séria, expressando sua intenção de enviar mais ajuda para Perun. Ele reconhecia a profunda amizade que compartilhava com o Conde, mas também estava ciente das dificuldades que ambos enfrentavam. Por que continuar investido em uma terra que está murchando? Ele questionou. A frustração era evidente em sua voz. É como jogar água em um balde rachado. Não importa o quanto damos, tudo simplesmente se esvai. Ao lembrar deste momento, Ken sentiu uma pontada de preocupação. Não faz nem uma semana que eu voltei e já estou planejando ajudar Perun novamente, disse ele exasperado. Esse virou para seu pai, a preocupação marcada em seu rosto. Por favor, não vá, implorou com desespero transparecendo em seu tom. Todos estão tentando impedir você, e mesmo assim, tudo o que parece fazer é ajudar Perun. Não percebe que não pode continuar sacrificando tudo por um lugar à beira do colapso? O que o pai de Ken lhe havia dito era que eles eram apenas amigos. Uma declaração aparentemente simples, mas que se tornou um fardo em meio ao caos ao redor. Após a feroz batalha que acabara de acontecer, Gislan, com uma expressão que misturava preocupação e determinação, instigou Ken a se levantar. No entanto, ainda atordoado pela intensidade do momento, Ken apenas balançou sua cabeça e admitiu sua derrota. A atmosfera da arena estava eletrizante, carregada com uma mistura palpável de choque e terror. Enquanto a multidão arfava coletivamente com a inesperada admissão de Ken, seus olhos oscilavam entre os dois combatentes, lutando para compreender o desenrolar dos acontecimentos. E assim, num instante que pareceu simultaneamente agonizante e incrivelmente rápido, Gislan foi declarado o vencedor. Esse cara é um pobre coitado. Mal tem inscritos no canal? Vocês aí, tratem de ajudar esse miserável a crescer, ou vão querer vê-lo fracassar. Apertem logo o botão de se inscrever e vamos ver se ele consegue melhorar.